Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez, juntos na nossa igreja. Você que está aí na sua casa, seja bem-vindo. Que Deus abençoe, continue abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. E que Ele seja sempre o centro aí da sua família, em primeiro lugar. Que Ele seja tudo na sua vida e que continue sendo na nossa vida também. Hoje, domingo, último domingo do mês do ano, né? Do mês do ano, 27 de dezembro, já há 3, 4 dias do fim do ano. Vamos agradecer, né, que chegamos até aqui, nós temos que dar graças a Deus por isso. E pedir a Deus o consolo para as pessoas que perderam seus entes queridos neste ano, que estão perdendo ainda. Foi um ano bem atípico. E vamos ver o que 2001 reserva para nós. Né? Vamos continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sempre tem o melhor para nós. E como Paulo disse, né? Viver para nós é Cristo, o morrer é lucro, né? Então, seja feita a vontade do Senhor, mas o mais importante é que nós nos firmemos cada vez mais na nossa fé em Cristo, para estarmos com Ele quando Ele vier buscar a sua igreja. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos direcione. Ó Deus, nosso Pai, louvado e glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos aqui neste domingo, nesta manhã, para, como igreja do Senhor, Pai, glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Pai, pela noite de sono que tivemos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelos livramentos, pelos recursos, pelos Teus cuidados, Deus. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, pois sabemos, Deus, que nada acontece se não for da vontade do Senhor. E tudo que chega até a nós é porque o Senhor tem permitido, Deus. Por isso nós somos gratos, pois sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Deus. Muito obrigado, Deus, pela existência dessa Tua igreja. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo para conosco, maravilhoso, Deus. Apesar das tribulações, das dificuldades, o Senhor está cuidando de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós glorificamos o Teu santo nome, Pai. Colocamos esse dia diante do Senhor, Pai, iniciando agora este culto, esta EBD, com a intenção, Deus, de ouvir mais da voz do Senhor, da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, do Pai. Deus, que em tudo que fizermos aqui, sejamos pelo Senhor direcionados, no decorrer do dia, Deus, no culto logo mais à noite, que tudo, Pai, absolutamente tudo, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso alimento espiritual, Deus, e também, Pai, para a transformação de vidas, Deus. Pois somente a Tua palavra tem o poder de transformar vidas, de mudar, de fazer, Pai, aquilo que nenhum de nós temos condições de fazer, Deus. Obrigado, Deus, mais uma vez, por enviar o Teu Filho a este mundo, para morrer pelos nossos pecados, Deus, onde sexta-feira nós comemoramos, Pai, o nascimento do Senhor Jesus, aquele que veio a este mundo, Deus, para pagar pelos nossos pecados, um alto preço, Deus, e pela graça do Senhor nós estamos aqui. E também, Deus, pela graça do Senhor, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, para desfrutarmos, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, pela graça do Senhor, Deus. Nós não temos méritos algum, muito pelo contrário, Deus,
Somos falhos, pecadores, mas pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor entregou o teu Filho para nos redimir dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao Senhor e peço, Pai, que continue abençoando os membros dessa tua igreja, Deus, os irmãos que estão no templo, os irmãos que estão em casa, amigos, Deus, que lá esteja o Senhor também cuidando, abençoando, transformando essas vidas, Deus, e que tudo seja para o louvor da tua glória. É a oração, Deus, que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar então fazendo uma leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Quero convidar os irmãos que abramos a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 3, onde nós vamos relembrar aqui aquele momento que Pedro e que João, usado por Deus para dar àquele homem algo extraordinário, muito maior do que ele havia pedido. Então eu quero convidar os irmãos, Atos 3, você na sua casa também, abre aí a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do texto, Atos 3, a partir do versículo 1, onde a palavra diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos, fiquem à vontade. Esse texto ele é bem conhecido nosso, né, meus irmãos? Tem um momento lá que Pedro e João iam lá, como diz aqui a palavra, a hora nona, ao templo para fazer as suas orações. E naquela época era muito comum os mendigos ficarem ali naquele local para pedir esmolas, porque naquele tempo também era muito comum e muito usado pelas pessoas, até considerado louvável, as pessoas darem esmola para os mendigos, as pessoas que ali estavam pedindo. Então eles ficavam estrategicamente ali na entrada da porta para que as pessoas que passassem, eles pudessem pedir a esmola para eles. E como nós lemos aqui, irmãos, Pedro e João olhou para eles e falou: olha para nós, eu vou te dar uma coisa que você, muito melhor do que você está querendo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Que maravilha, né, meus irmãos? O moço queria lá umas moedinhas e Deus proporcionou a ele algo muito melhor, que foi ele voltar a andar. E o texto diz aqui para nós que ele, saltando, pôs-se de pé e entrou com ele no templo, andando, saltando, louvando, glorificando a Deus. Essa passagem, meus irmãos, nos mostra algo extraordinário
Você que está aí na sua casa, que talvez ainda não tinha lido essa passagem, pense que Deus sempre vai lhe dar algo muito melhor do que você gostaria de obter. Às vezes você não recebe aquilo que você pede, porque Deus está preparando algo muito melhor para você. Talvez nós não conseguimos aquilo que nós queremos, porque Deus tem algo muito, mas muito mais especial para nós. E assim como aconteceu com esse moço coxo, como nós lemos, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha esse problema, ele conseguiu algo maior e muito melhor, que foi ter as suas pernas novamente firmadas, seus tornozelos, e passou a andar novamente. Quando a gente tira para nós essa passagem, né, de aprendizado para nós, como às vezes nós pensamos pequenos em relação a Deus. Como às vezes nós pensamos que Deus ele não tem nos atendido, mas se olharmos bem claramente, bem lá no fundinho, Ele tem atendido e atendido muito melhor. Porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e muitas vezes nós, nos nossos olhos humanos, falhos, pecadores, não enxergamos as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. O simples fato de nós acordarmos, de nós levantarmos, de nós abrirmos os nossos olhos, o simples fato de nós estarmos respirando, são maravilhas que Deus proporciona para nós. E pequenos detalhes que nós não damos valor. Talvez por nós estarmos tão acostumados com isso, ser tão automático na nossa vida, de abrir o olho, de respirar e etc e tal, que nós não observamos as maravilhas que Deus faz por nós. E aí às vezes nós falamos, Deus não tem nos atendido, Deus tem tapado os seus ouvidos para as nossas orações, para as nossas petições, mas tantas e tantas bênçãos que Deus tem colocado em nossas vidas. Isso, irmão, nos remete a lembrarmos do agradecimento, da importância de nós agradecermos a Deus. Porque essa situação que nós acabamos de ver aqui, meus irmãos, de ler esse texto maravilhoso aqui de Atos, onde Lucas registrou aqui para nós, e primeiro é isso que nós acabamos de falar, né? A importância de nós olharmos pelos olhos espirituais e observar as grandezas de Deus. O que Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Imagine se Deus olhasse para nós e desse somente aquilo que nós merecemos. Nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos perdidos, mas perdidos mesmo. Mas Ele nos dá muito mais. Ele nos dá maravilhosamente, como Ele deu a esse moço coxo, que pediu lá umas moedinhas e conseguiu andar. E aí a gente lembra daquele texto de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Então nós devemos, irmãos, continuar clamando a Deus, porque Ele responde às nossas orações. Às vezes nós não ouvimos, às vezes nós não entendemos, mas Ele responde às nossas orações. Isso aqui é uma promessa dele para nós, ó. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Ele vai nos dar coisas muito melhores do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Ele nos dá. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é isso: Deus sempre nos dará algo melhor e maior. Devemos lembrar disso no nosso andar, meus irmãos, no nosso caminhar. Nós devemos lembrar disso todos os momentos, porque Deus, Ele sempre
nos surpreende positivamente. Ele sempre nos concede algo que nós às vezes ficamos imaginando o porquê disso, o porquê daquilo, mas quando chega lá na frente, nós recebemos a resposta de Deus. Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo deixou de acontecer? Porque Deus tinha preparado algo melhor para nós. E a outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto também, irmãos, que é de muita importância para nós também, é que esse coxo, assim que ele foi curado, nós observamos aqui no texto, lá no versículo 8, o texto fala, né? E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, ele foi agradecendo a Deus pelo milagre que Deus tinha feito na vida dele. Então, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é a importância da gratidão. Esse moço, na mesma hora que ele levantou, ele saiu juntamente com os dois e foi lá para dentro do templo, louvando o nome do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós recebemos algo de Deus e nós nem muito obrigado falamos para Ele. Nós nem muito obrigado falamos para Deus. Como eu acabei de falar, né? Coisas tão rotineiras na nossa vida, como um simples abrir de olho, um simples levantar da manhã, que para nós é simples, o fato de nós caminharmos, que para nós é simples, mas para quem não tem mais essa condição, não é tão simples assim, nós não agradecemos a Deus. Às vezes nós agradecemos pelo carro, pela casa, às vezes nós agradecemos pelas nossas roupas, pelas nossas vestimentas, pelos nossos alimentos, agradecemos pelo emprego, mas esquecemos de algo muito mais importante, às vezes, de agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pelo fato de estar respirando, de estar andando, de o nosso corpo estar funcionando perfeitamente. Então é algo, meus irmãos, que nós precisamos lembrar de agradecer a Deus constantemente por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a nós. Os irmãos lembram bem o episódio lá dos 10 leprosos, me veio à mente dos 10 leprosos, que Jesus curou e somente um voltou para agradecê-lo, e era samaritano, justamente porque ele achava que nem ia dar atenção, ele foi lá e agradeceu a Jesus. Cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Os outros foram embora e esqueceram. Ele não, ele foi lá, voltou e agradeceu pela bênção que Jesus tinha dado a eles e agradou o coração de Deus. Então Deus agrada, meus irmãos, com um coração agradecido. Deus fica feliz quando nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Então não devemos deixar de fazer isso, meus irmãos, colocar lá nas nossas orações, no nosso dia, agradecer a Deus pelo pequeno detalhe que aconteceu na sua vida. Agradeça a Deus. Porque às vezes nós pensamos, né, irmãos, que, como eu disse, é tão fácil, nós temos as nossas mãos, os nossos pés, mas quando nós olhamos alguém que não tem, a gente fica imaginando, né, quanto deve fazer falta para aquela pessoa, a sua mão, ou o seu pé, ou algo desse jeito, e nós temos e esquecemos de agradecer. E outra coisa, nós às vezes só lembramos de agradecer ou sentimos falta quando nós perdemos. Geralmente é isso, né, irmãos? Só damos valor
as coisas depois que nós perdemos, depois que não tem mais como reverter. Aí a gente fica lembrando, a gente fica pensando, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado? Aí já é tarde demais. Isso acontece muito no seio familiar, né? Às vezes nós deixamos de estar com os nossos familiares, com a nossa esposa, com o nosso filho, por causa de trabalho, por causa de outras coisas. Talvez deixamos de visitar os nossos parentes, nossa mãe, nossos familiares. Depois eu vou, e acaba não indo, e aí vai, perde-se, aí vem o lamento, né? Por que eu deixei de ir? Por que eu não fui mais? Por que eu não tive mais isso? Mas, principalmente, o agradecimento a Deus por nós termos algo e às vezes nós não damos valor àquele algo. E para finalizar, irmãos, outra coisa importantíssima que nós, quando falamos de gratidão, como aconteceu com esse homem coxo, que louvou, glorificou o nome de Deus, é nós agradecermos a nossa vida cristã. É algo tão importante, irmãos, nós agradecermos, porque foi algo tão maravilhoso aquilo que Deus fez por nós, pelo seu grande amor, por ter enviado o teu Filho a este mundo, o seu maior bem que Ele tinha, para morrer pelos nossos pecados, para pagar um alto preço. E às vezes nós somos ingratos demais para com Ele. Nós deixamos de louvar, glorificar o nome de Jesus, nós deixamos de falar de Jesus, que foi uma coisa que Ele ordenou que nós fizéssemos, nós deixamos de proclamar a palavra dele, nós deixamos de congregarmos como igreja por diversos outros motivos. Não estou falando somente agora neste tempo da pandemia, mas mesmo antes disso, que nós deixamos de estar na casa do Senhor para outros tantos motivos, como nós somos ingratos a Ele, né? Hoje Ele pede para nós, o único sacrifício que Ele pede a nós é um culto racional, que nós prestemos culto de adoração e louvor ao nome do Senhor, e muitas vezes nós não o fazemos. Que essa lição sirva para nós, irmãos, para que nós possamos, primeiro, entender que Deus dá algo muito melhor para nós. E, em segundo lugar, a importância da gratidão. Uma vez, eu não sei se eu já comentei com os irmãos aqui, mas vale a pena relembrar. Alguém falou assim: se você acordasse no outro dia, somente com aquilo que você agradeceu a Deus no dia anterior, o que será que você teria? Interessante, né? Amanhã você só vai acordar, isso sem você saber, né? Amanhã você só vai acordar com o que você agradeceu hoje. Será que eu vou ter a minha família? Será que eu vou ter a minha vida? Será que eu vou ter... Enfim, é uma coisa a se pensar, né? Se Deus fizesse isso, amanhã você só vai ter o que você agradeceu hoje. Eu acho que muita coisa ia ficar para trás, né? Então que possamos pensar nisso, irmãos, e viver uma vida de gratidão ao nosso Deus, lembrar que Deus sempre tem algo maravilhoso para nós, que Ele sempre irá nos surpreender positivamente, que Ele sempre irá nos dar algo muito maior do que aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. Até porque Tiago fala que nós às vezes não recebemos porque pedimos mal, né? Pedimos para gastar com os nossos deleites. Então também é uma coisa que nós, os cristãos, precisamos aprender, é saber pedir ao Senhor. Às vezes nós oramos, falamos com Deus, seja feita a vontade do Senhor, mas quando não é a nossa vontade, a gente fica triste, a gente fica bravo com Deus, a gente fica blasfemando contra Deus, e isso com certeza magoa o coração do nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos, a exemplo desse homem coxo, versículo 8, diz: saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Que nós possamos ter essa atitude também, irmão, de sempre louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, porque é o que Ele espera de nós, como adoradores do Senhor Jesus, que nós andemos em constante adoração ao nosso Deus, em constante louvor e honra ao nosso Deus. Então que Deus nos abençoe, você e nossa casa, guarde isso, guarde que Deus sempre tem algo melhor para você e que você possa lembrar sempre de agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele faz e fez e tem feito na sua vida. Eu quero contar aos irmãos para nós cantarmos um hino, meus irmãos, o hino 112 do nosso cantor. Logo após nós estaremos fazendo uma oração de intercessão e passaremos para a nossa EBD 112. 112. Hino 112, você nessa casa, se você tiver o seu cantor cristão, acompanhe conosco. Um hino maravilhoso do nosso cantor cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações o Rei da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém, irmãos? Eu acho que toda vez que eu canto esse hino aqui, eu vejo esse versículo, essa estrofe número 4, irmãos, que fala, né? Por fim entronizado as nações há de julgar, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus.
Então aqui fala, né, meus irmãos, que todos, pode sentar, meus irmãos, se quiser, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Então não adianta, irmãos, nós queremos fugir dessa realidade. Todos estarão diante do Senhor naquele grande dia, onde nós estaremos com um grande juiz. O juiz irá julgar todas as nações, todos os povos, mas ele garante para nós: os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Então que nós possamos perseverar, porque vale a pena, irmãos. Quando nós estivermos diante do nosso grande juiz, nós, os remidos pelo sangue de Jesus, estaremos cantando: vencido tem Jesus, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, antes de nós passarmos para a nossa EBD, meus irmãos. Eu quero colocar aqui diante do Senhor, meus irmãos, quero colocar aqui diante do Senhor o fim dessa pandemia, né, meus irmãos? Ontem alguém falou que amanhã ia fechar tudo aqui de novo. Está sabendo alguma coisa? Não? Ontem, né? Então, alguém falou que por isso pode ter fechado, que amanhã ia fechar tudo aqui de novo também. Eu acho que não, porque na semana que vem já entra o prefeito novo, né? Não saiu nada não, né? Eu acho também que, se tiver que fechar, deve esperar a prefeita nova assumir, né? E ela tomar a decisão, né? Mas vamos continuar orando, né, meus irmãos? Orar para que Deus continue nos livrando dessa enfermidade. Vamos continuar orando para que Deus livre-nos dessa praga o mais breve possível, para que o nosso país, o mundo, possa ficar livre dessa situação, que essa vacina saia, que ela seja eficiente. Não sabemos ainda quanto tempo ficaremos nessa situação, por isso a importância de nós continuarmos confiando no nosso Deus, depositando toda a nossa confiança nele, porque é Ele que tem cuidado de nós. Vamos continuar orando também pelos hospitais, para que lá haja recursos para o atendimento aos enfermos. Vamos orar pelas pessoas infectadas, né, que tem muitas neste momento, que estão em casa, outras estão nos hospitais. Vamos pedir ao Senhor que cure essas pessoas. Quero também colocar diante do Senhor aqui, meus irmãos, a nossa igreja lá em Volta Redonda, os nossos irmãos, que lá esteja Deus também cuidando de cada um deles, do pastor Celso, da tia Nilda, também dos irmãos. Vamos lembrar dos nossos irmãos aqui também, que estão em dificuldade na sua saúde e outro tipo de dificuldade também, que Deus lá esteja abençoando, protegendo. Vamos continuar orando pela nossa igreja, para que ela venha cada vez mais se fortalecer, para continuar a obra que Deus tem para cada um de nós. Vamos também lembrar dos idosos, dos asilos, dos albergues, das pessoas em situação de rua. E também, né, se for da vontade do Senhor, que se feche de novo, que assim seja, né, mas que seja feita a vontade do Senhor, que não seja apenas um jogo político, um jogo que nós entendemos que há benefícios para alguns e prejuízos para outros. Devemos orar também pelas pessoas que perderam seus entes queridos, para que Deus os conforte. Lá em Volta Redonda nós perdemos lá um pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Volta Redonda. O pastor faleceu na quinta-feira, se eu não me engano. Estava desde o dia 2 de dezembro internado e acabou não resistindo por causa da complicação da Covid. Então vamos orar pela consolação da família dele também. E se os irmãos quiserem colocar algum pedido, algum agradecimento para nós estarmos orando, os irmãos fiquem à vontade.
Estamos dormindo? Não. É. Deixa a pena mesmo? Ah, é? Está estudando aí, né? Não. Vamos orar com Rafael e Gabriel, né? Um dia eu vi lá, eu estava numa live, eu vi lá Luiz Gabriel. O que será, né? Depois que eu entrei no perfil que eu vi, ele sempre fala Gabriel, né? Eu não sabia que era Luiz Gabriel. Alguma coisa, irmão Cristo? Agradecer, né? Amém. Então vamos orar. Você na sua casa, ore conosco, coloque diante do Senhor as suas petições, os seus agradecimentos. Lembre do que nós ouvimos aqui. Vamos agradecer sempre a Deus, apesar das dificuldades, das tribulações. Deus tem sido longânimo para conosco e nós precisamos agradecê-lo sempre. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento interceder por esses pedidos que nós aqui externamos, falamos, Pai, daqueles também que ficaram lá nos nossos corações. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar nos atendendo, Deus, conforme a Tua soberania, pois sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos no momento, mas nós precisamos crer, Deus, que tudo provém do Senhor, e quando vem do Senhor, Deus, sempre são coisas maravilhosas para a nossa vida, Pai. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, desta enfermidade, continue nos livrando, Deus, para que não venhamos pegar este vírus, Deus. Também, Pai, aquelas pessoas que já estão infectadas, que o Senhor possa estar curando-as para a glória do Teu santo nome. Clamamos ao Senhor, Deus, pelo consolo de famílias que perderam seus entes queridos, Pai. Clamamos ao Senhor pelos hospitais, para que lá cheguem os recursos necessários, Deus. Também, Pai, para que o Senhor continue abençoando os profissionais de saúde, que carecem das misericórdias do Senhor, Deus. Pai, oramos pelos idosos, oramos pelos jovens, pelos adolescentes, pelas famílias, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Que Deus, em nome de Jesus, o Senhor, Pai, possa continuar cuidando de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas sabemos, Deus, que o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. E que assim possa continuar sendo, Deus, que haja o que houver, nada venha nos tirar da Tua doce e santa presença, Deus, e que possamos continuar firmados, Pai, cada vez mais na nossa fé em Cristo, porque ela, Pai, é que nos dá o acesso ao Senhor e também as moradas celestiais, Deus. Obrigado mais uma vez pela existência dessa Tua igreja. Deus, que o Senhor abençoe também os nossos irmãos e amigos que estão conosco na internet, que o Senhor também possa estar atendendo os seus pedidos, os seus agradecimentos, Pai, as suas orações, e que tudo, Deus, seja para glorificar o Teu santo nome, Deus. Porque enquanto aqui estivermos, Pai, nós precisamos lembrar de sempre colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Deus, pois só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor e de toda a honra, Pai. Muito obrigado, Deus. Continue conosco, Pai. Continue nos orientando. Que o Teu Santo Espírito, Deus, continue nos guiando para que possamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, Deus, até mesmo os nossos pensamentos, Pai, sejam dirigidos pelo Teu Santo Espírito e para a glória do nome do Senhor, Deus. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta manhã, que nós possamos colocar em prática, Deus, entendendo que o Senhor sempre nos dá algo melhor e maior, Deus, e também, Pai, a importância de nós colocar em nossos corações o agradecimento, um coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. E agora nós vamos aprender mais a palavra do Senhor, através da nossa EBD, Deus,
Que o Senhor abençoe o nosso irmão que estará nos conduzindo nesta manhã. E com certeza será um aprendizado maravilhoso para nós, onde teremos uma lição importantíssima, Deus, para os nossos dias, lições preciosas que nós estamos tendo, e isso tudo para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão Lutero, irmão da vontade para a glória do nosso Deus. Bom dia a todos. É um privilégio poder compartilhar o amor de Deus com os irmãos. Esse microfone está um pouquinho de mau conta. É sempre bom poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Hoje sentimos faltas de alguns irmãos, certamente devem estar com as famílias, algumas pessoas viajaram. Que Deus os abençoe e continue sendo com cada um deles, mas que não puderam estar de fato por causa da pandemia, que possa estar nos acompanhando pela internet, para que assim o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações segundo a sua vontade, o seu querer e a sua misericórdia. A você que está em casa nos escutando, bom dia para você também. Que, assim como eu, você venha estar aprendendo da palavra de Deus, certamente eu também preciso, para que possamos esconder a palavra do Senhor em nossos corações para não pecar contra Ele. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Deus, queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já fez esta manhã. Muito obrigado por tudo mesmo, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fato de ter acordado, pela Tua palavra que já foi exposta aqui esta manhã, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Da mesma sorte, ó Pai, queremos te pedir para aprender mais de Ti. Fala aos nossos corações, nos ensina a verdadeira forma de Te adorar, de Te amar, de fazer a Tua vontade, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que eu venha ser tão somente um instrumento nas Tuas mãos, e assim como os irmãos, que eu venha receber também da Tua parte, Deus. Porque se fosse por minhas forças, certamente eu nem teria amanhecido hoje. Mas assim, ó Deus, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, o Senhor tem nos guardado. Então fala nos nossos corações, meu Pai, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, amados, ela é a lição 10. Acho que vamos poder falar da vida de um dos profetas assim, que eu mais gosto, uma das dos servos de Deus que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, que é Isaías. E caiu numa data perfeita. Parece que a pessoa que escreveu as lições até calculou, né? E certamente foi Deus. Deus até calculou para que caísse. O Natal foi agora na sexta-feira. E vamos falar de Isaías, que é um dos profetas que mais falou sobre a vida de Cristo. Gostaria de pedir aos amados irmãos que abrissem suas Bíblias em Isaías 53. Iremos ler o versículo 1, que é o texto base. Amém?
E Isaías 53:1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Hein? O título da lição é: quando há adversidade, é a incredulidade. Amados, a incredulidade ela tem sido uma pedra, ou uma das maiores pedras que o cristão ele encontra em seu caminho. Se nós analisarmos a Bíblia, desde a época do Gênesis, desde os primórdios, os primeiros heróis da fé, houve época da vida deles em que eles se depararam com isso. Quando mesmo Abraão, ouvindo da parte de Deus que ele tinha que sair do meio da parentela dele, e ele, dando ouvido à palavra de Deus, ele saiu, e sendo a fonte inicial de uma promessa na qual alcançou até a nós, quando diz: olha, você será pai de grandes nações e através de você todas as nações serão abençoadas. Mas vemos o mesmo Abraão se deparando com uma dificuldade quando ele estava no meio, quando ele desceu ao Egito. Ele teve medo de falar para Faraó que a esposa dele não era a esposa dele. Ele temeu pela vida dele. Nós encontramos Jacó correndo com medo do irmão dele, fugindo, né? Nos deparamos com Davi fugindo de novo perante os filhos deles quando foi capturado. E temos vários outros exemplos de pessoas, heróis da fé, pessoas que foram contempladas pela misericórdia de Deus. Nós vemos os 12 espias atravessando o Mar Vermelho, sendo protegidos por nuvem, coluna de fogo, mas quando se deparou com alguns gigantes da terra, que certamente era bem menor do que eles passaram, certamente as pessoas que eles iriam enfrentar naquela terra não eram mais fortes do que o povo do Egito. E Deus os tirou da mão do faraó, mas ainda assim, quando eles se depararam com aquela adversidade, veio a falta de fé, a incredulidade. Será que Deus ele vai poder fazer isso? E quantas vezes, amados, em momentos de dificuldades no qual nós oramos, buscamos e clamamos a Deus e alcançamos algumas bênçãos, e depois daquela vitória o nosso coração se alegra de tal forma que achamos que nunca mais vamos passar por dificuldade. Aí a próxima dificuldade que sobrevém nas nossas vidas, a gente pergunta: será que vamos sair dessa mesmo? Aí vem aquela oração vazia: Senhor, cura, mas será que Ele vai curar? Senhor, abençoa, mas será que Ele vai abençoar? Será que tudo que eu passei até hoje, as bênçãos que eu consegui, foi da parte de Deus ou foi sorte? Vem essas dúvidas em nossos corações. E hoje a lição é justamente sobre isso, sobre a incredulidade. E ela inicia-se assim: na história da raça humana há adversidades, aflições, tribulações, elas nos cercam. São inevitáveis, são variadas em nomes, origens, fontes. O profeta Jeremias perguntou: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39. O pecado das pessoas é uma parte relevante da resposta do profeta ao problema da aflição, da adversidade. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-los. Lá no verso 33 de Jeremias, no capítulo 3, diz assim: porque não aflige nem entristece do bom grado os filhos dos homens. Aliás, deixa eu abrir aqui para ficar mais. Aliás, Jeremias não, Lamentações.
3:33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amados, a maior parte da dificuldade que nós enfrentamos, talvez, sei lá, 90% daquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, que deixa o nosso coração em turbulência, em dificuldade, em tristeza, vem dos nossos pecados. Jeremias, quando falou isso, não sei os irmãos, mas eu, quando li a primeira vez, eu fiquei assim, não é possível. Que a maior dificuldade que a gente enfrenta é o nosso pecado. E eu fui analisando a minha vida, e fui pensando assim, fui lembrando dos momentos mais terríveis que eu passei pela minha vida, e, para surpresa minha, a maior parte deles foi consequência de atitudes erradas que eu tomei. E é difícil para nós encararmos isso. O povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento, falta de fé, falta de esperança, porque não procura fazer a vontade de Deus como tem feito. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiça, de líderes governantes. Podem também nos acontecer por ação de Satanás com permissão de Deus. Deus pode nos enviar provações específicas para a realização dos seus santos propósitos. Essa primeira parte, essa segunda parte, quando ele fala assim, que as adversidades também podem vir por causa de pessoas com quem convivemos. Tem um exemplo muito bom, que uma vez eu ouvi um determinado pastor ele falando, ele disse assim: quando você é fiel e faz parte do exército de Deus e segue a palavra de Deus de acordo com deveria ser, ainda assim a bênção muitas vezes retarda por causa das pessoas com quem convivemos. E ele citou um exemplo maravilhoso. Se nós analisarmos a vida de Josué e Caleb, eles são exemplos de heróis de fé, de pessoas que permaneceram fiel a Deus, mas eles obtiveram a vitória dele após 40 anos, porque estava junto com 10 pessoas que eram incrédulas. Você pode até pensar assim, mas eles foram obrigados a estar lá. Sim, de fato, mas ainda assim, demorou a alcançar aquilo que o seu coração almejava por causa das pessoas que não acreditavam de fato que Deus estava com eles. Então, mesmo você sendo servo de Deus, muitas vezes as coisas retardam na nossa vida, na sua vida, por causa das pessoas que estão em volta. E vem o terceiro ponto que ele colocou aqui, e às vezes são líderes. Aliás, o segundo ainda, líderes. Amados, você tem prestado atenção em quem você tem votado? Você que está em casa, você lembra em quem você votou? Por que você votou? Você viu os projetos do rapaz, da moça, ou não sei de quem você votou? Você viu se de fato eles condiziam com as características, pelo menos exemplos de cristãos? Ou você estava votando em pessoas que indiretamente apoiam a promiscuidade, o roubo? Porque, de fato, nós sabemos, não tem como saber. Muitas vezes nós votamos em pessoas despreparadas, desqualificadas, pessoas que nem são simpatizantes da palavra de Deus, cujos conceitos morais e as características de ser humano está muito distante daquilo que a Bíblia ela difere, ela nos fala. Porque a maior parte dos conceitos morais hoje em dia está invertido. As coisas certas dentro da Bíblia parecem estar erradas para algumas pessoas, e as coisas erradas é a coisa mais normal do mundo para outras. E como cristãos temos que combater essas coisas. E uma dessas formas de combater é o voto. Como é que você tem votado? Como você votou? Porque hoje, até os cristãos têm sido muito influenciados pela internet, né? Muitas pessoas têm sido influenciadas
Eu vejo cristãos postando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, como se a Bíblia precisasse de um upgrade, como se a Bíblia tivesse que mudar a forma. Igual pessoas que eu já ouvi falando que a Bíblia foi escrita por pessoas machistas, numa época machista. Não, irmão, não tem nada a ver isso. Como que a Bíblia poderia ser machista se Jesus ele diz assim, olha, marido, tu tem que amar a tua esposa como Cristo. Paulo diz assim, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Isso é machismo? Sei. Mas antigamente as pessoas poderiam ter mais de uma mulher. Isso é machismo, não é mesmo, irmão? Deus disse isso, foi Deus que disse isso. Quem pode citar um exemplo de alguém que teve mais de uma mulher que não quebrou a cara por causa disso? Todos eles que tiveram mais de uma mulher, ele teve muito problema na vida, acarretou muito problema familiar, teve incesto, homicídio, um monte de coisa no meio da família por causa do tanto de mulher que tinha. Outros até se desviaram, Salomão, Sansão, e dentre outros aí. A Bíblia ela é certa, a palavra santa da parte de Deus, porque Deus ele não esconde as coisas que tem de errado. Ele poderia simplesmente esconder, mas não. Ele quis mostrar o que os escolhidos dele estavam fazendo de errado e as consequências que trouxeram e adquiriram para a vida. Então, não vai ser você tentando mudar a visão da Bíblia que você vai mudar a visão de Deus, até porque Deus ele não está. Deus ele não muda. Né? E se ele colocar um fardo bem maior do que você aparentemente possa achar que possa carregar, o autor nos fala aqui uma frase extremamente correta quando ele diz: ele certamente fortalecerá as portas, porque Deus ele não dá fardo maior do que você possa carregar. E ele é o oleiro, irmão. Como oleiro, ele tem o direito de fazer o vaso como quiser. Nós seres humanos somos muito engraçados às vezes. Nós criamos um bicho, quando o bicho faz alguma coisa que achamos que é errada, a gente castiga, faz alguma coisa ou outra. Às vezes batemos até sem o bicho merecer. E nem colocamos ele no mundo, não temos nada, nenhum tipo de influência para que ele nascesse. Nenhum, apenas o adotamos e achamos que temos o direito de fazer o que quer. Mas Deus que fez tudo, criou tudo, criador de tudo, quando Ele faz alguma coisa para o nosso bem, bem que a gente acha que está errado, porque Ele fez. As inversões de valores, a incredulidade do ser humano se torna uma coisa tão marcante na nossa vida, porque como uma pessoa que adota, achamos que temos o direito de fazer o que queremos, mas como criação, achamos que o Criador não pode fazer o que Ele quer com nossas vidas. É uma inversão de valores. Então vamos lá, o primeiro ponto, amados. Em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Isso é muito complicado. Quando as pessoas não acreditam na gente, a gente fala da parte de Deus, dizendo que mudamos, as pessoas não acreditam. Isaías foi um profeta que viveu em seu tempo. Viveu isso no seu tempo. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Essas perguntas são maravilhosas. Quem creu em nossa pregação? Quem está crendo no que você está pregando? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Spurgeon, eu acho que é esse aqui mesmo, o famoso pregador britânico, descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura. O Evangelho em sua essência, Isaías expõe vigorosamente e magnificentemente, gente, palavra complicada, o princípio da substituição, que só pode proporcionar esperança ao homem perdido. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem creu nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos? A verdadeira resposta para esta primeira pergunta é ninguém. Ninguém creu. Ninguém. E por que ninguém crê, irmãos? Por que ninguém crê? Porque muitas vezes nós evangelizamos, aí a pessoa não acredita,
muitas vezes até faz deboche da gente. Fernanda, dá mais um pouquinho, por favor. Nós ficamos chateados. Já aconteceu isso comigo, sabe? De evangelizar a pessoa não acredita, e eu vou e fico chateado. E evangelizava de novo, e a pessoa fazia descaso, e eu ficava mais chateado ainda. E pensar assim, vou entregar na mão de Deus agora, nem vou orar mais por essa pessoa não. Porque tem gente aí que pegava aquele versículo lá que diz que tem que bater o pé assim e tirar o pó do chinelo, e aquela pessoa tem que se virar, porque no dia do juízo final vai ser muito pior para eles do que para Sodoma e Gomorra. Eu pensava desse jeito. Assim. Aconteceu um exemplo desse com um jovem. Eu evangelizei, nada, eu querer, não, isso daí tem jeito, isso daí não. Aí pouco tempo depois a pessoa mandou uma solicitação de amizade, era ele tinha aceitado Jesus, estava uma benção. Outra pessoa tinha evangelizado, ele tinha aceitado, e eu pensei, mas por que eu evangelizei e não aceitou? Depois, analisando direitinho a Bíblia, amados, a resposta é tão simples. Convença o homem do pecado, é o Espírito Santo de Deus, não é eu. Quem sou eu? Quem sou eu para convencer o homem? Amados, as pessoas não creram porque estavam surdas. As pessoas estão surdas por Satanás, o mundo já no maligno. As pessoas estão surdas. Irmão, mas o que a gente pode fazer? Orar. Porque a nossa função é expor o Evangelho, principalmente com nossas vidas. As pessoas têm que olharem para nós e a nossa imagem, o nosso reflexo tem que refletir Jesus Cristo. E quando entregamos de fato a nossa vida a Cristo, sentimos prazer em falar dele. As almas se converterem vai ser consequências de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, de uma vida devotada a Cristo e de um coração cheio de amor pelas almas que estão perdidas. Aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Você percebeu que a nossa geração é uma geração de pessoas. O pastor Júnior, muito famoso na internet, ele fala que a nossa geração é uma das piores gerações que tem. Eu, felizmente, sou obrigado a concordar com ele. Geração fraca, preguiçosa, tem preguiça de orar, tem preguiça de buscar. A geração do oba-oba, vai ter festa, não sei o que, tá? Gosta. Mas o interessante é que, quando vai evangelizar, eles explicam um Cristo colorido e tentam enfeitar a palavra de Deus para que as pessoas elas aceitem. Eles moldam a palavra de Deus para que a pessoa queira aceitar a Cristo. E a pequena outra parte da população, eles já pintam um Cristo de preto. Então, assim, tu aceita Jesus ou tu vai para o inferno. Aí temos em nossa igreja, temos uma igreja que é tudo bom, que ninguém vai ser castigado, que Deus é amor, e paz e amor para todo mundo. E tem aquela outra parte que serve a Deus não por temor e respeito e por amor a Cristo, mas por medo de Satanás. Temos uma igreja que usa o temor, fulano vai ficar endemoniado, não sei o quê, e tem aquela outra. E tem uma pequena parcela da parte de Deus, uma pequena parcela da igreja do Senhor que ainda prega a palavra de Deus como de fato ela tem que ser pregada. Que não precisa modificar o Evangelho para que as pessoas entendam. Que não precisa expor Satanás para que você aceite a Deus, a Cristo. Porque a vida dele fala por ele. Porque ele faz aquilo que está de acordo com Deus. E nesse intuito, amado, de conseguir almas para Jesus, vemos muito dessas duas características extremamente marcantes da parte de alguns cristãos. Alguns que ameaçam para que as pessoas entrem e conheçam a Cristo, e outros que facilitam tudo para que as pessoas entrem e conheçam a Cristo. E Cristo em si, quando andou aqui pela terra, ele falava da vontade de Deus, mas ele não andava assim, tu quer Deus, se tu não quiser, tu vai para o inferno. Ou chega aí que Deus vai ser uma coisa muito boa para tu e tal. Não. Cristo ele falava, olha, eu vim aqui para falar do amor de Deus.
isso, do amor do meu Pai. Meu Pai me mandou para correr esse favor de vocês. E sabe o que aconteceu? Cristo, apenas expondo a palavra de Deus, multidões o seguiram. Sabe o que Paulo disse? Esvaziando-se de mim mesmo. Eu quero pregar só a Cristo. Paulo, ele diz que teve que esvaziar-se do conhecimento que ele tinha. Quer dizer, eu não preciso ser mais, nem menos. Preciso fazer o que Cristo mandou. A continuação do capítulo, lá onde o pastor leu de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele começa a falar do amor de Deus, multidões o seguem. E por quê? Porque Pedro era uma pessoa boa? Não. Porque Pedro, naquele momento, estava pregando Cristo. Você só precisa expor a palavra de Deus, irmãos. Não mais, não menos. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem creu nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos? A verdadeira resposta para esta primeira pergunta é ninguém. A segunda pergunta se propõe explicar, porque é assim: não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Não há discernimento de quem o servo sofredor realmente é, apenas pela observação humana. E o profeta pergunta: a quem foi revelado o braço do Senhor? Como o autor mesmo aqui falou, não pode haver a pessoa que acredite sem ter o revelamento divino, sem ter a revelação divina. Revelamento foi bom, gente, uma palavra agora. Revelamento. O braço é uma metáfora que designa o seu poder e onipotência. A pergunta é: quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Senhor seria assim? A notícia foi propalada. Eu acho que ele queria escrever aqui propagada, será? Profetas e homens santos a anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara. Entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos. O povo mostrava-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Queriam um caminho que garantisse a vida mais fácil e negaram-se a confiar em Deus. Confiavam nas próprias forças, confiavam nas alianças entre as nações pagãs. O que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado, veio para o que era seu, se os seus não receberam. Está lá em João 1,11. Sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com seu nascimento e sua vida terrenos, sua aparência inexpressível, era o braço do Senhor? O braço do Senhor é o próprio Senhor em todo o seu poder. A palavra de Cristo era maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus era maravilhosa, mas veio para pessoas que estavam surdas. Ele veio para o que era seu, não os receberam. O capítulo 53 de Isaías é maravilhoso. Mas mesmo familiarizado com aquele capítulo, mesmo familiarizado com a palavra de Deus, quando diz assim: olha, era o mais desprezado entre os homens que sabe o que é padecer. Cara, ele sofreu, foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos dá a paz, nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem poderia imaginar, irmãos, que aquele homem, filho de uma pessoa simples, filho de um carpinteiro, era o próprio Deus? Quem poderia imaginar que aquela pessoa que veio de Nazaré, uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, Judá, pequenininha,
Quem poderia imaginar que aquela criança que estava pregando lá com 12 anos de idade, discutindo sobre as coisas de Deus, era de fato Deus? As pessoas não queriam aceitar isso. Não é possível. Não é possível isso. Não dá para acreditar. Ah, mas Jesus operou grandes maravilhas e as pessoas deveriam ter acreditado nele. Mas é assim, irmãos? É de fato assim? Como é para nós pregarmos dentro de nossa casa? Complicado. Não é complicado? É complicado, não é, Cristo? Quando a gente vai falar do amor de Deus para nós irmãos. Não é complicado, pastor? As pessoas não acreditam, ficam pensando, tu passou a tua vida toda fazendo isso, isso e aquilo, e agora tu... As pessoas não queriam acreditar em Cristo, eles não podiam aceitar um Cristo daquele jeito, daquela forma, uma pessoa comum. A aparência dele não era desejada. Ao contrário dos filmes que a gente vê aquela pessoa alta, loura, bonita, do olho verde, que se fosse desse jeito, Judas podia ter dito assim, aquele maior ali, aquele bonitão ali, ó. Não precisava ter chegado perto. Judas diz assim, aquele que eu beijar vai ser esse. A aparência de Jesus era tão comum que não tinha como se destacar no meio da multidão. Mas ele se diferenciava porque ele era cheio do poder de Deus. Ele tinha como Deus se entregado a Deus. Como diz a palavra, ele subsistindo na qualidade de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se em figura de homem e se entregando até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Foi o que Jesus fez. Ele tão somente nos amou. Mas as pessoas não podiam aceitar uma coisa dessa. Não podiam. A palavra estava lá. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus ele ia vir, ia ser um grande homem de negócio, que ia ser milionário, que ia... Apesar de tudo, todo o conceito da Bíblia está apontando para um reino espiritual e eterno. Apesar de todos os profetas darem pequenos e grandes indícios ao mesmo tempo de que o rei que viria ia nos libertar do nosso corpo de pecado, ainda assim o pessoal só prestou atenção no ele vai unificar todo mundo. Isso é aqui. E é por isso que quando o anticristo aparecer vai ser tão fácil para ele unificar a terra, porque o povo ainda está apegado nela. O povo de Deus não quer entender, não aceita que o reino que o qual o nosso Pai preparou para nós desde o princípio do mundo não é daqui, não aceita isso. E temos planos para daqui a 300 anos, mesmo sabendo que nunca vamos viver isso. Nós queremos ver os nossos netos fazer faculdades, os netos, os bisnetos dos bisnetos e sucessivamente. Planejamos ter avião, Ferrari, qualquer coisa, mas não planejamos uma vida com Deus. Foi o que o povo daquela época fez. Eles não aceitavam, não queria aceitar de forma nenhuma. Era muito complicado pregar para eles, o ouvido deles estava. Hoje em dia você vai pregar, vai falar do evangelho de Deus para uma pessoa, você diz, olha, no mundo você vai ter aflição, mas Cristo venceu o mundo, Cristo quer mudar a tua vida, assim como Ele mudou a minha, e Ele não vai escutar nada disso. Aí você vai falando, e tem uma hora que você diz, a tua vida com Cristo vai ser uma bênção, vai ser uma pessoa muito abençoada, e tudo que você falou antes, o ouvido trava, ele fala, bênção, abençoado, aí eu quero. Todo o resto ele esqueceu, todo o resto fica para trás. É uma coisa impressionante. Segundo ponto, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade é a falta de crença em Deus, ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é a falta de compreensão intelectual, mas de desobediência,
face às ordens claras de Deus. Isso é muito interessante, viu, irmãos? A incredulidade, ela não é a falta intelectual, não é aquela pessoa que não entende quem é Deus. Muito pelo contrário, você vê filósofos aí extremamente conceituados, que conhecem a Bíblia muito melhor que nós, muito melhor mesmo, e são pessoas extremamente incrédulas, sabe por quê? Porque não confiam em Deus. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Está lá em Romanos 3,3. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Lembre-se que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu de ver a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está lá em Hebreus 3,19, fala sobre isso. Lembre-se também que a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13,58. Isso é muito interessante, irmão. A incredulidade, ela não impede a fidelidade de Deus. Deus, que Ele continua fiel para conosco. Mas a incredulidade impede você de alcançar os objetivos corretos. Vemos uma nação extremamente oprimida que trabalhava de domingo a domingo, todo sábado a sábado, como quem prefere falar, extremamente escravizada, sendo tirada com um braço forte, sendo protegida, guardada, amada, tendo todas as providências tomadas da parte de Deus para que eles passassem bem no deserto. E eles andaram, caminharam, enfrentaram desertos, mares, perigos, e com tudo isso Deus os guardou. Mas quando chegou na porta para entrar, eles duvidaram, não alcançaram a terra prometida. Vemos os filhos das promessas, as pessoas de Nazaré, onde Jesus Cristo cresceu, não alcançaram ou obtiveram graça da parte de Cristo. Lá foi o lugar que Jesus operou grandes milagres, porque não acreditaram. Quando eles viram, ouviam pregar, imagina só, eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando a cena assim, a pessoa dentro de casa, veja só, irmãos, a Bíblia não diz isso não, para depois você não dizer que a gente está falando que não tem na Bíblia, eu fico imaginando a cena, a pessoa dentro de casa, ouvindo falar de Deus, e aquela voz assim, penetrava o coração e falava aos corações, Cristo falando do seu amor, da sua misericórdia, do quanto Deus amava, e a pessoa, nossa, que palavra maravilhosa. De onde veio todo conhecimento? Eu quero ver quando chegou. Não, isso não é possível. Isso aí, não, Jesus, eu cresci com ele. Não pode ser, não. Não acredito nisso, não. As pessoas duvidaram, só porque eu conheci. Que povo incrédulo, né? A gente pensa, né? Povo incrédulo. E hoje, você conhece Cristo? Você conhece Cristo? Você que está nos ouvindo, conhece Cristo? Conhece? E ainda assim duvida, né? As pessoas o conheceram e duvidaram. E a gente pensa assim, só porque cresceu junto com ele, que povo mal, que a gente conhece duvida também. Tudo é possível ao que crer. Essa narrativa é maravilhosa, irmãos. Eu gostei muito do exemplo do autor. Ele coloca aqui, que está lá em Marcos 9:23, ele conta a história de um homem que tinha um filho endemoniado que não conseguia ouvir e não falava. O filho dele era muito perturbado. Os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar esse demônio. E maravilhosamente, vamos ver aqui a narrativa, vamos ver. Eu vou ler para os irmãos, eu vou até pular esse vamos iniciar no capítulo 21 de Marcos. Você que está em casa nos escutando em Marcos, a partir do capítulo 9, a partir do verso 21. Inicia-se assim:
Aliás, vamos a partir do 20, que fica mais. Diz assim: trouxeram-lhe e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revoltava-se, espumando. Levaram o rapaz até Jesus. E Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a sua infância. E muitas vezes tenho lançado um fogo na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faz. Amados, preste atenção nesse primeiro ponto. Muitas vezes joga no fogo e na água para destruir. Fique claro que o objetivo de Satanás não é que você se desvie, é te matar. Porque enquanto você estiver andando por aí sem Cristo, há esperança de você voltar para os caminhos do Senhor. Então o objetivo dele é tirar a sua vida. Esse texto ele retrata muito bem isso. E o pai do homem, ele chega e diz assim: olha, se tu pode fazer alguma coisa, faz, nos ajuda. Agora, olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Jesus podia fazer, não podia? Mas ali não tinha uma vida só para ser tratada. Não só tinha a do homem. Capítulo 23, Jesus diz assim: se tu podes crer. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível crer. Jesus, ele deu autonomia do homem exercer a fé dele. Pela manhã, a gente ouve o pastor falando aqui, o pastor falou sobre o coxo, que pediu dinheiro, estendeu as mãos aqui, esperando receber alguma coisa, e vemos um milagre maravilhoso, no qual foi exercida a fé da pessoa que clamou a Deus, no caso Pedro. Ele pega na mão do moço e diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, jogou o cara assim. E o cara, ele não esperava por isso. Mas olha o que Jesus fez. Tu pode crer. Se tu crer, tudo é possível crer. Agora olha que resposta maravilhosa do homem que não conhecia Deus. Você tem fé, irmão? Você tem fé? Você tem fé em Deus? Às vezes a gente diz que tem fé, mas não temos. Nós oramos, mas não esperamos a resposta de Deus. Nem que seja um não, a gente não espera. A gente não espera da parte de Deus para ver o que Ele vai dizer. E isso, na minha concepção, é falta de fé. Peraí, eu vou orar, então não quero nem saber. Aí já joguei para Deus, aí é com Ele agora. A gente não espera a resposta da parte de Deus. Fé é você acreditar que Deus está aqui ouvindo. Paulo ora uma vez, Deus não respondeu. Ora duas vezes, Deus não respondeu. Ora 3 vezes. Não, eu tenho fé. Eu sim, ele vai ter que me responder. Aí Deus diz assim: não, Paulo. E agora? Aí Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo entendeu, mas ele insistiu na oração, porque ele tinha fé. Ele acreditava num Deus que estava servindo. Ele acreditava no Deus que ele servia. E a gente ora e deixa para lá. Não insistimos. E olha a resposta do homem. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, o homem disse: Senhor, eu creio, mas o meu coração tem dúvida, então me ajuda a ter fé. Me ajuda a minha incredulidade, me ajuda. É normal, irmãos, termos dúvidas. O anormal é, como servo de Deus, não procurarmos Ele para Ele sanar nossas dúvidas. Isso é anormal. E crente que não busca, que não clama a Deus para que as suas dúvidas sejam sanadas, vivem andando por aí de um lado para o outro, sob vento de doutrina. Ora o camarada está aqui acreditando numa coisa, ora ele está ali acreditando em outra, e o que ele falava de Deus hoje é diferente da manhã. Aí temos cristãos com filtro de sonho dentro de casa, temos cristãos com pedra, não sei o que, e mistificou tudo, bagunçou tudo. Porque tem dúvida não busca da parte de Deus. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno,
sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você viu que passagem maravilhosa? Ajuda na minha incredulidade. Um homem que não conhecia Cristo, mas ele pediu e foi atendido no que ele pediu. A incredulidade também detona invariavelmente desobediência, rebelião, aliás, detona não denota, invariavelmente desobediência, rebelião em todas as suas formas. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. João 5,10, sendo esse o motivo porque é um pecado hediondo. Os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos. Primeiro, faltava-lhe fé, está lá em Hebreus 3,9, e eram desobedientes. A incredulidade leva o homem à desobediência. Ele ora sem fé, não recebe porque não acredita e rebela-se contra Deus porque não recebeu. É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Entenda, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Está lá em Hebreus 3,12. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino disse: somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalançar as dúvidas e medos que são naturais de nós, seres humanos. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Tem um louvor que eu gosto muito dele. O ministério em si que canta, eu tenho umas músicas que eu gosto, outras eu não gosto, mas o louvor é muito bom. Ele inicia assim, ele diz assim: eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou tão cansado de chorar. Espírito Santo, vem me alegrar, só tua presença. Aliás, Espírito Santo vem me renovar, só tua presença para me alegrar. Constantemente, amados, as dúvidas vêm nos nossos corações. Somos seres humanos, é normal isso. Por isso, necessitamos de buscar da parte de Deus. E como faremos isso? Orando, lendo a palavra do Senhor e buscando a parte de Deus, para que essas dúvidas se afastem do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Para que não venha acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, que não entrou na terra prometida porque no finalzinho foi incrédulo. Terceiro ponto, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. A fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo compromisso de alguém com a vontade de Deus. É atitude, amados. Você precisa ter atitude na tua vida. Você precisa tomar uma postura diante de Deus. Temos sofrido muito nos últimos dias essa pandemia, essa doença hedionda que levou muitas pessoas da Terra, mas que, segundo alguns cientistas, ela é até mais branda do que a maioria das epidemias que tiveram. Ela revelou a face de uma igreja fraca,
uma igreja apreensiva, uma igreja que não é sólida. Porque falamos e pregamos um Deus forte, um Deus que nos guarda, um Deus que nos convida a andar junto com Ele. E assim como o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar na sombra do Onipotente. Falamos essas coisas da boca para fora. Mas quando a realidade bateu às nossas portas, trememos, né? Nos escondemos. De fato, tem pessoas que não podem sair de casa, mas a maioria podem e não sai. Pelo menos não para a igreja. Esquecemos que a nossa atitude de fé tem que ser uma atitude diante de Deus. Não, peraí, eu sou cristão como cristão, eu vou estar na casa do Senhor, fazendo o que um cristão deve fazer. Eu vou buscar da parte de Deus. Olha o que Davi diz. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado, Ele me tem feito. Ele diz assim: pagarei minhas promessas e irei à casa do Senhor. Outra passagem diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas adiante ele diz assim: olha, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor. É sentir prazer em estar na presença de Deus, irmão. Sentir prazer em estar na casa do Senhor. Aí eu pergunto a você, quando essa pandemia inteira passar, quanto da igreja do Senhor vai estar de pé? E quem é a igreja do Senhor? Hebreus 11 diz que a fé já estava presente na experiência de muitas pessoas do Antigo Testamento, como elemento essencial de sua vida espiritual. No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago 2,19, está ilustrada como uma mera concordância intelectual a uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Certamente eles não salvou por este tipo de crença. Lá em Tiago diz assim: crês tu em Deus, faz bem. Mas até o Tiago crê, e quando ouve o nome dele, ele estremece. Crer só em Deus, irmãos, não é o suficiente. Acreditar em Deus não é o suficiente para que você possa obter a sua salvação. O autor aqui ele fala sobre a fé salvífica. Fé salvífica genuína é uma união íntima com Cristo. É uma combinação de esperança em Cristo e entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo, como a única base para o perdão de pecados e entrada no céu. Contudo, fé definitivamente é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo e obedece aos seus mandamentos. É um compromisso, irmãos. Um compromisso com Cristo é acreditar que só o sacrifício de Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: há vários caminhos que levam a Deus. Não, há vários caminhos que levam a Cristo, irmãos. Às vezes é a dificuldade, fome, tristeza, angústia, qualquer coisa dessa. Às vezes a pessoa é muito feliz e quer conhecer a Cristo. Não, tem vários caminhos que levam a Cristo. Agora a Deus só tem um. O único caminho que leva a Deus é Cristo, não tem outro não adianta. Então essa atitude de fé é você tomar postura diante de Deus, para que de fato você venha acreditar no sacrifício de Cristo. Eu preciso servir a Cristo pelo que Cristo é, pelo que Ele me deu. Ele me deu a salvação e a oportunidade de me encontrar com Deus. Se não for assim, irmãos, como é que vai ser? A fé faz parte da vida cristã do início ao fim. E é a fé cristã comunitária. Li sobre o depoimento de uma mulher cristã que disse à sua congregação local: eu preciso também da fé de cada um de vocês. A fé é um instrumento pela qual o dom da salvação é recebido. A fé é um instrumento. Está lá em Efésios 2,9. Olha que exemplo maravilhoso. Uma mulher orando diz: eu preciso da fé de vocês também. Unidos num só pensamento, buscando a Deus. Isso é maravilhoso.
Maravilhoso, irmão. A base da salvação é a graça distinta do trabalho externo da salvação, que são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus diz que os salvos são o sal da terra e a luz do mundo, e que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Está lá em Mateus 5, do 13 ao 16. E Cristo ele fala que nós somos o sal da terra. Só que nesse mesmo versículo ele diz assim: e se o sal se tornar insípido? Para que serve? E ele diz assim: se a gente pegar a luz e colocar embaixo da cama, para que serve? A tua luz precisa brilhar, irmão. A minha luz precisa brilhar. A fé deve precisar crescer a cada dia, a semelhança de um músculo que se desenvolve quando estimulado ou malhado. Ela aumenta pela oração, ela é fortalecida pelo estudo da palavra. Ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus Cristo. Assim como um músculo, precisamos trabalhar nossa fé. E como faremos isso? Como fazer? Como acreditar mais e mais em Cristo? Lendo. Porque a gente coloca... Já percebeu que isso acontece muito em novela? O cara não quer assistir a novela de jeito nenhum, ele vai assistir o primeiro capítulo, prende-se aquela praia. Ele passa a vida toda assistindo aquilo dali, não consegue se encaixar mais naquilo. Via muito isso em casa. Graças a Deus a televisão do lado de casa não está pegando mais, a gente só usa o que vem da internet e que também não é lá essas coisas também. Mas prende. Começamos a assistir uma série, prende de um jeito que tem pessoas que até perdem tudo por causa disso aí. Mas o cristão ele começa a ler a palavra de Deus, não se prende nela. Olha que coisa do capeta, meu. Ele não consegue se prender a oração e ele faz uma oração de 1, 2 minutos, acha que é muito e cansa, ele não para. E como é que vai crescer na palavra de Deus desse jeito, irmãos? As pessoas param para conversar de Cristo, sobre Cristo, com alguns cristãos e não entendem nada porque ele também não entende. A pessoa não sabe expor a palavra de Deus porque não conhece, porque não ora, porque não busca, não estimula a fé, não exercita a fé. Está igual eu em relação a fazer caminhada ou alguma coisa. Eu estou precisando emagrecer, porque minha pressão está muito alta. E planejo todo dia fazer algum tipo de atividade física e fica só no planejamento. Eu não vou. E como é que eu vou emagrecer desse jeito, irmãos? Como é que eu vou fazer? Como é que é? Como é que você quer aprender de Deus? Já vi casos de pessoas dizendo que orou e que conhece muito. Tem uma pessoa aí na internet que se diz até que é sério. E é conhecido, não vou citar não, porque diz que é um grande pregador da palavra de Deus e ele orando, Deus revelou a palavra inteira, ele conhece a Bíblia toda sem precisar ler. Irmãos, pelo amor de Deus, que é isso? Como que Deus vai compactuar com a preguiça? Isso é igual gente, sério, de Deus que vai fazer uma prova e ora no estudo e ora para que Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vos fará lembrar, mas você só lembra daquilo que você viu um dia. Se você nunca viu, como é que você vai lembrar? Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Vai ser igual o irmão teve aqui, que precisa emagrecer, porque está com problema de pressão, mas não tem coragem de fazer nada. Vai ser complicado isso acontecer. Muito complicado. A fé deve e precisa crescer a cada dia. Isso aqui a gente já viu. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Isso daí foi Billy Graham, um dos grandes pregadores de nossa... Faleceu há alguns meses, eu acho que não sei. Mas foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele falou isso. Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Crer e obedecer andam lado a lado. Nesse prisma, então, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Olha que coisa maravilhosa.
A fé salvadora de Jesus Cristo é uma fé diferente. É diferente, irmãos. Porque ela distingue não pelo que fazemos, mas pelo que nós somos. Olha que frase maravilhosa. É um estilo de vida. Obedecer não deveria ser uma necessidade do cristão, mas um estilo de vida. Eu obedeço a Cristo porque Cristo vive em mim, não tem nem como eu ir para outro caminho. Testemunhar, irmãos, deveria ou deve ser algo que somos. E quando acontece de alguém pegarmos a gente fazendo alguma coisa que é diferente daquilo que estamos falando aqui, é porque ainda não somos testemunhos de Deus. Aquilo não é natural para nós. A gente fala aquilo que a gente não faz. E isso é um problema sério. Finalzinho diz assim: atenção, cuidado, nesses tempos que estamos vivendo. A fé tem tido o seu significado enfraquecido. Alguns a usam para indicar a confiança. No entanto, a fé verdadeira é a confiança em Deus e não em si mesmo. Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando a Cristo como a fé que, essencialmente, medida em sua glória e seu trabalho contemplado. Sendo assim, ele está intercedendo a nós, por nós, e levando em seu corpo as marcas de nossa redenção. Por último, o autor ele nos aconselha a termos cuidado. Tem aqueles cristãos que se acham autossuficientes demais, pessoas que estão muito fortes. E a fé não é a confiança que nós temos em nós, não. Quem somos nós, irmãos? Às vezes a gente está bonzinho, está andando, toma uma topada aí e morre. Mas não se trata de nós, e sim de Cristo. Não é a confiança que nós temos em nós. Muitas pessoas têm caído por causa disso, mas sim a confiança que nós temos em Cristo. Portanto, amados, é necessário buscar da parte de Deus, ler da palavra de Deus. Não deixa Satanás te confundir, não. Não deixa a dúvida pairar sobre o teu coração. Se você tiver, busca sanar todas as tuas dificuldades, todas as tuas dúvidas através da palavra de Deus e oração. Faça igual Isaías fez. Isaías, no meio daquele povo incrédulo, o que foi que ele fez? Ele fez o que Deus mandou. Ele pregou a palavra. E sendo assim, tornou-se um dos grandes, um dos maiores profetas que teve. Não porque por si ele fosse grande, mas porque ele deixou Deus usado da forma que deveria ser usado. Amém? Eu agradeço a oportunidade e retorno o trabalho ao pastor. Que Deus muito nos abençoe. A vocês de casa, tenham um ótimo ano novo, se a gente não se vê, mas vai ter culto. Tem quarta-feira, né? Isso aí. Então, fica com Deus, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu pensei que era amanhã já. Terça-feira já era. Na quinta, né? É quinta. Perdi, tem uma noção do tempo. Amém, meus irmãos. Então nós estamos encerrando o nosso culto, a nossa EBD, que você possa guardar aí no seu coração essa lição preciosa que nós tivemos através da exposição do nosso irmão Botelho, e que possamos viver a palavra de Deus, que é a coisa mais importante que devemos fazer. Logo mais, se Deus permitir, 19 horas, estaremos novamente aqui, cultuando ao nosso Deus, ouvindo mais a palavra do Senhor. E se você que está aí na sua casa puder, esteja conosco para que juntos possamos cultuar e bendizer o nome do nosso Deus. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo de paz, que você possa estar aí na sua casa, fazendo o seu alimento junto com a sua família, e que Deus abençoe o seu lar. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais um
momento que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, de aprender mais da palavra do Senhor, Deus, esta preciosa lição, Deus, que venha fazer guarida em nosso coração, mas não só isso, Deus, que possamos colocar em prática os aprendizados que vêm da tua bendita palavra, Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso irmão, que tem esmerado em expor a lição para nós, assim como o irmão Ailton, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê um restante de dia, de tarde e noite na tua santa presença, Deus, e que logo mais possamos juntos novamente estarmos glorificando e exaltando o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor sempre toda a honra e todo o mérito. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, nós estamos encerrados, meus irmãos.